Amores, feliz de estar aqui com vocês. Eu estou preparando uma palestra para Vale, para Cretovale. Já não é a primeira vez que eu vou dar palestra para aquelas pessoas lá. Geralmente são pessoas que estão com juventude acumulada, assim como eu, já estão aposentadas, né? E uma coisa que é o tema da palestra, que me deu vontade de ir fazer um treino aqui com vocês falando disso, porque eu acho que tem a ver com o meu propósito de vida, que ajuda a gente a mergulhar mais fundo. O tema lá é sobre a força da cooperação. Cooperação. A palavra cooperar significa você estar ajudando o outro, estar junto com o outro, olhando para o mesmo fim, ou seja, eu ter clareza o que o outro precisa e poder realmente contribuir com o outro. Mas a reflexão que eu fiquei inspirada aqui para falar com vocês logo cedo hoje é sobre a autocooperação. Se a gente prestar atenção, o nosso organismo é como se fosse uma orquestra. Cada órgão do nosso corpo ele tem uma função muito distinta e muito importante. Eu estava até vendo outro dia, né, sobre vendas de órgão. Vou confessar uma coisa para vocês. Quando eu for embora desse mundo, quando eu for para o andar de cima, eu não tenho vontade de ser enterrada nem cremada. Eu tenho vontade de ir para a universidade, para os alunos me estudar. Eu gosto tanto de estudante, eu não sei como eu vou estar, porque eu pretendo ir até os 90, pelo menos. Mas, nossa, nem falta tanto tempo para chegar lá, né? O tempo voa. Mas eu tenho vontade de ficar lá para os estudantes, ficar me futucando. Eu penso que ser enterrado, ser cremado, um negócio tão assim, né? E aí eu não sei se isso vai acontecer, mas eu estou querendo dizer assim, quando a gente tem essa compreensão, o quanto cada órgão do nosso corpo é importante, e eu estava vendo recentemente o intercâmbio, não, como é que fala? A venda de órgãos, vou falar mais assim, órgãos do corpo humano. E isso é um negócio grandioso, né? Parece que um rim, até um dia desse, custava R$497. Eu tô falando isso pra você saber que você é uma pessoa muito rica. Você é muito rica. Cada órgão nosso, ele vale muito. Sabe, se desse para assim, tô precisando de dinheiro, peraí, toma um rim aqui, me dá esse dinheiro que eu vou pagar minha conta. Depois nascesse outro rim, aí o outro nem ia precisar comprar, né? Mas olhando assim com muito amor para essa criação que é o nosso corpo, que somos nós, porque não é só o corpo, né? Tem uma sabedoria incrível dentro de nós. É como se cada órgão fosse parte dessa orquestra que é a nossa vida. E cada órgão é muito importante. E tudo é sistêmico. E eu quero fazer uma reflexão com você hoje sobre a autocooperação. Por quê? Porque cada parte de nós, o tempo todo, está trabalhando, dando o melhor de si. Cada órgão, um está compensando o outro, um está ajudando o outro o tempo todo. O nosso organismo está dando o melhor para que a gente siga a vida, de preferência bem. Mas tem uma coisa que a gente não aprendeu direito, que o que comanda muitas vezes esse sistema, essa orquestra, é a nossa mente. Vamos imaginar que a nossa mente, gente, essa ideia está me vindo agora, tá? Não tem base, não estou baseando em nada. Vamos imaginar que a nossa mente, ela funciona como o maestro que vai organizar essa orquestra.
Só que cada órgão já sabe para que está ali, qual a função dele. Mas às vezes, quando esse maestro fica desatento, pode vir comandos que faz com que esses órgãos ficam descompensados. E aí um deixa de não cooperar mais com o outro. Por quê? Porque às vezes a pressão é muito grande. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que dependendo daquilo que você está falando para você, isso interfere nessa harmonia interna. Isso interfere no seu corpo. Tudo é sistêmico. Tudo é sistêmico. Então, vamos pensar. Cooperar para você é o quê? Se você pudesse escrever em uma palavra. Você, quando está cooperando com a pessoa, vamos pensar lá fora e depois de entrar para dentro. Quando você está cooperando com alguém, cooperando no seu trabalho, cooperando na sua casa, cooperando com seu marido, com seus filhos, na realidade você está fazendo o quê? O que é cooperar? Escreve aí. Se você pudesse escrever em uma palavra, cooperar para mim é... Deixa eu enxergar vocês. Se tivesse um significado para você, a palavra cooperar, o que ela significa? Harmonia, auxiliar, cooperar, contribuir, auxiliar. Vamos prestar atenção se nós realmente sabemos cooperar? Porque às vezes a gente esquece que tudo isso aí está certo. Obrigada, gente. Cooperar é harmonia, é ajudar, é contribuir. Mas antes de tudo, é necessário eu estar atenta. Porque às vezes já aconteceu com você, você está achando que está contribuindo com alguém e na realidade, no final, a pessoa, pô, mas você me atrapalhou. Não era desse jeito que eu queria fazer. Alguém já passou por essa situação? Cooperar, a primeira coisa que eu preciso para cooperar é entender qual é o propósito. Você conhece aquela história que com o objetivo de ajudar aquela lagartinha, lagarta, sair do casulo, aí vai lá e tá, deixa eu acabar com o sofrimento dessa lagarta, tira do casulo. E ela tá tão frágil que ela não consegue voar, porque ela não estava madura o suficiente. Cooperar não é eu chegar fazendo o que eu acho que é bom para aquela pessoa. É necessário eu diagnosticar, é necessário eu ouvir primeiro. Porque às vezes eu estou tirando daquela pessoa o direito de aprender algo com a vida. Nós mães, né? Não sei se tem alguém aí, é mãe ou pai. Às vezes com o objetivo de cooperar, a gente tira o filho do direito de aprender uma grande lição da vida. Por quê? Porque a gente quer poupar o sofrimento dele. Então, para cooperar, uma coisa muito importante é a gente entender qual é o nosso papel naquele contexto. Porque às vezes eu saio fazendo pelo outro e tiro dele a oportunidade de viver a experiência que vai trazer para ele uma grande lição de vida. Eu vou confessar uma coisa para vocês aqui, gente. Quando eu tô conversando aqui, eu fico imaginando que vocês estão todos aqui no estúdio comigo. E aí eu me sinto à vontade para falar. Às vezes nós queremos cooperar com o outro a partir do nosso objetivo e não do objetivo do outro. Ultimamente eu
Eu tenho refletido muito sobre isso. E eu tenho experimentado uma certa angústia, assim, sabe? Porque eu fico refletindo quantas atitudes eu tive de forma egóica, a partir do meu ego. E não a partir do espaço, daquilo que o outro espera de mim. Me veio na memória, ontem à noite, uma coisa muito forte. Eu tô estudando muito sobre a morte. Fala assim, porque o único evento que eu tenho certeza que eu vou passar e todos vocês vão passar é pela morte. A morte não é o contrário da vida, a morte é uma sequência, né? É o próximo estágio. E estudando sobre isso, porque à medida que a gente vai envelhecendo e adultecendo e acumulando a juventude, a gente vai também perdendo muitas pessoas que a gente ama, né? Amigas, eu tenho várias amigas que já se foram, papai, né? De alguma forma também uma perda da minha mamãe pelo momento que ela está vivendo já há um tempo. E eu comecei a refletir sobre isso. Então, pensando, estou juntando aqui, cooperar e esse momento que é a finitude da vida. Tem uma cena na minha cabeça que me incomoda e que eu tenho que usar muita PNL para poder ressignificá-la. Eu pensei assim, eu devia ter estudado sobre a finitude da vida antes do papai ir embora. Para eu ter mais sabedoria, sabe? Para eu me despedir direito dele. Gente, desculpa, eu tô emocionada aqui. E eu não fiz isso. Eu tive a oportunidade de ver a vida derretendo ali, indo embora no corpo do meu mestre, do meu pai amado. E a minha atitude com ele não foi respeitar esse espaço dele, de filha, já deu. Tô cansado, chega. Em vez de eu acolher com muito amor e cooperar com esse momento tão lindo do último suspiro, sabe o que eu fiz? Fiquei com raiva. Queria que meu pai reagisse. Talvez eu tenha feito igual essa coisa que eu tô contando, né, do casulo. Papai estava entrando no casulo para voltar para casa e eu estava puxando ele de volta. Então, no momento mais bonito assim que poderia ter sido, que é a despedida o último suspiro, vamos dizer assim, eu estava num espaço completamente egóico, sem maturidade espiritual. E estudando sobre isso, eu vi que eu poderia ter feito diferente, sem pressão, sem exigir que meu pai tivesse uma atitude que eu queria. Queria ele vivo, queria ele motivado. Poxa, desrespeitei completamente o momento dele. Então, eu estou falando isso porque talvez você tenha chance de fazer diferente. Que no último momento ou na última lágrima do outro, uma coisa bacana para a gente fazer é deixar o amor conectar, o amor do nosso coração, agasalhar o coração do outro. Ali não tem palavras. Eu voltaria na cena
deu ali do lado do papai. E ele perdendo a vida mesmo, eu poderia ter trazido mais paz para aquele momento dele. E eu e meus irmãos, eu confesso, nós todos ficamos no desespero. Ai, vão levar para o médico, vão levar para o PA, vão botar na ambulância. Não, respira. É hora de agradecer. É hora de pedir perdão ou de perdoar. Todos sabemos que a vida tem um fim. E por que a gente desespera? A minha atitude não foi de cooperar com aquele momento. Era quase ameaçando, papai. Se você ficar assim, não fica assim. Não te dou o direito de querer ir embora. Oh, gente, tem condição, a cabeça de uma pessoa com, sei lá, com tanta juventude acumulada e tão imatura? Mas eu também olho para esses meus pensamentos e eu posso acolher eles. E eu entrei num processo essa semana, né? Porque a gente não para, nem falar sobre morte a gente pode. Você já notou? Estamos aí ainda, né? Falando de Outubro Rosa, de muita gente que, às vezes, né, uma amiga minha perdeu a irmã tão nova, mais nova que eu. É muito interessante, assim. A gente não conversa sobre isso. Meu Deus, por que será? A gente evita de falar sobre isso. Eu e meus irmãos, né, 9 irmãos, nós estávamos ali vendo o papai ir. E a gente queria distrair ele, a gente queria forçar a barra para ele comer, a gente queria... E o corpo dele já estava sem energia, ele estava num outro espaço. E eu sinto que a gente não cooperou para aquilo que poderia ter sido um momento de muita paz, de muito amor. Tava a gente lá totalmente imaturo. Então, o que eu quero dizer com isso? Para cooperar, é necessário que eu conheça o que o outro quer, qual é o momento do outro, o que a vida quer. Porque às vezes a gente põe Deus dentro do objetivo da gente, né? E a gente fala assim, Deus, cura meu pai, cura meu pai. Deus, faz tal coisa para mim. Deus. Ou seja, você me obedece, tá? Que eu quero é isso, especificamente isso. Mas a gente poderia só relaxar, respirar e falar, pai, o que você quer de mim? Me dê sabedoria para entender a sua mensagem. Me dê sabedoria. Então, reflita comigo. A gente está sempre impondo aquilo que a gente quer, achando que está cooperando. Mas a gente não pergunta o que você quer. Eu me lembro uma vez, mamãe, quando começou... Minha mãe não foi só essa coisa de Alzheimer que deixou ela acamada do jeito que ela tá, sem percepção, não. Foi uma queda que ela levou também. Não significa que todo mundo que vai ter Alzheimer rapidamente vai ficar assim. Ela teve uma queda uma vez, que machucou a cabeça, sangrou e depois disso ela parou de falar. Mas teve um momento que eu tava com a mamãe, ela ainda estava no início assim desse processo, e aí a minha sobrinha estava lá no quarto também, e a mamãe falava assim, a minha mãe tá aqui no quarto, a mamãe tá aqui, a mãe dela. Ela falava, minha mãe tá aqui. E aí minha sobrinha, não, vovó, ela não tá aqui, aqui é a sua casa. E quando eu vi que eles estavam discutindo assim com a mamãe, com a melhor das intenções, eu cheguei e eu que ia ficar com ela, ia cuidar dela. Aí a mamãe tornou a falar, a minha mãe tá aqui. Falei, ela tá aqui. E te incomoda ela ficar aqui? Ela falou, não. Eu falei, não me incomoda também não.
eu vou ficar aqui cuidando de você. E a mamãe falou, pode ficar. Minha mãe também. Falei, ela também. O que eu tô falando? Às vezes a gente não sabe nem diagnosticar o que incomoda o outro, o que o outro quer, o que o outro não quer. Então a gente entra num processo de achar que nós sabemos o que é melhor para o outro. Mas a gente não sabe se a gente não diagnosticar. E quando se trata dessas questões emocionais, se a gente não fizer um trabalho de autoconhecimento, gente, a gente vai viver a vida achando que o outro tá errado, achando que o outro... E, sabe, achando que está cooperando no momento que a gente está atrapalhando. Porque se eu não me conheço, eu não sei o que eu tenho para oferecer, eu não sei qual é o momento de calar, qual é o momento de falar. E muitas vezes eu desconheço o outro totalmente. Na PNL chama ecologia, que significa tudo é sistêmico. O que você pensa, o que você fala, o que você sente, tem um impacto muito forte no seu corpo. Quando a gente escuta a pessoa falando assim, essa doença é uma somatização. Ou seja, ela é psicossomático. Ou seja, você trouxe tanta porcaria aqui para dentro que você conseguiu adoecer seu corpo. Como que eu poderia cooperar com todo esse sistema, essa máquina fantástica que é meu corpo? É aprendendo a ouvir os recados do meu corpo. Quando a gente entende que as emoções são sinalizações que estão sempre se comunicando com a gente sabe o que comer se a gente se escutar, a hora de parar de comer, a gente sabe quando o nosso corpo está pedindo para exercitar, só que a gente ignora, porque a gente não aprendeu a ter uma comunicação com o nosso próprio corpo, a gente não aprendeu a ter uma intimidade com a gente. Então a autocooperação exige que a gente faça no mínimo uma autorreflexão. Peraí, isso que eu estou falando para mim está contribuindo para a harmonia do meu corpo? Ou está deixando tudo desequilibrado? Isso que eu estou pensando vai ajudar o meu corpo a fluir melhor, meus órgãos trabalharem mais em harmonia? Ou está atrapalhando? Você já notou que um pitaco de alguém numa conversa pode causar até briga? Quando você dá pitaco na vida de um casal, quando você dá pitaco na vida do seu filho, sem sondar. Então, ao invés de cooperar, você vai desmantelando tudo. Que tipo de pitaco você está dando aí na sua vida? O quanto você está conseguindo se autoacolher? Às vezes a gente é tão rígido com a gente, tão duro. Eu nessa autorreflexão, eu estou sempre buscando, sabe, essa coisa do autoconhecimento, porque para mim esse é o único caminho. E eu nessa autorreflexão, passando esse filme, né, dos últimos momentos com meu pai e olhando para o meu papel como uma criança birrenta, na hora que papai vai trabalhar, ou a mamãe, a criança dá birra, não vai, fica comigo. É assim que eu tava na hora que papai tava indo. E aí o que acontece? O pai vai embora muito triste, com culpa. Porque ele tem que ir. Porque chegou o momento dele ir. E aí eu refletindo sobre isso, eu olhei de um outro jeito. Peraí, eu não me preparei espiritualmente para esse momento.
existe uma intenção egóica, mas positiva. Eu amo esse cara, eu quero abraçar ele mais vezes na vida. Então eu vou aprendendo a olhar para mim até chegar no momento que eu libero a culpa, porque eu estou aprisionada nisso, e começo a experimentar um sentimento de autocompaixão. E autocompaixão não é pena de mim, é um sentimento de amor. Ok? Ok. Tira o aprendizado dessa experiência. O que eu fui fazer depois disso? Estudar. Estudar. De que outro jeito eu poderia fazer? E aí a gente ressignifica, reenquadra, e eu volto a cooperar, e eu começo a me sentir melhor. Não sei se já aconteceu com você, de você sentir que ao invés de você cooperar com o seu momento, você tem comportamentos rígidos. E aí seus órgãos internos começam a reclamar. Então você tem, a gente tem, né? Você não, a gente. Aí tem um sentimento de autopunição. Eu não sou boa o suficiente, eu não dou conta, eu não faço nada direito. Aí eu vou errar, não posso errar. E esse tipo de conversa vai trazendo sinais, né? Às vezes a garganta fica inflamada, às vezes você tem problema respiratório, o seu sistema imunológico vai ficando desorganizado, frágil, às vezes tem gastrite. Então eu posso prestar atenção nos sintomas para buscar a causa, mas o sintoma não é a causa. Na maioria das vezes eu estou deixando de cooperar com o que está acontecendo no meu mundo interno. Ontem eu atendi uma pessoa muito querida, muito jovem, e ela falando do quanto ela desiste dos objetivos que ela cria para ela mesma. Olha que incrível, abrir mão de si mesma. Do quanto ela tem esse perfil de ser agradável. E essa pessoa tem uma habilidade incrível, um talento incrível que o mundo ainda não conheceu. Porque nessa conversa que ela tem com ela trava. Todo o potencial dela é bloqueado. Ou seja, ela se torna uma inimiga dela, não coopera com ela. E aí o que acontece? Ela vai entregar para o outro uma versão dela totalmente insegura, com medo, porque o outro percebe. Quando você abre mão de você, você não é inteira. Você entrega um você mal resolvido na relação com o outro. Ela não está em pé, ela não está inteira. Aí ela quer cooperar com o outro, fica uma coisa falsa, superficial. Porque eu não estou íntegra comigo mesma. O quanto você coopera com você. O quanto você se ouve. O quanto você ouve a sua dor, as suas emoções. O quanto você está atenta aos sinais. A partir do momento que eu me entendo, que eu me acolho, é como se eu liberasse aqui, ó, e libero, né, o fluxo do amor por mim, e aí a minha conexão com o outro vai ser diferente, vai ser melhor. Me deixa saber se está fazendo sentido para você essa conversa. E de 0 a 5, o quanto você tem pensamentos, conversas, sentimentos que apoiam os seus objetivos, que apoiam o que você quer na vida. Eu tenho uma lembrança da mamãe, que a gente foi criada na religião católica, né?
Papai quase foi padre, aquela história toda. E a mamãe sempre foi uma mulher muito linda, muito carinhosa, muito alegre, muito cheia de fé. E quando eu era pequena ainda, a mamãe me ensinava sobre o sinal da cruz, e isso me veio agora, mamãe falava: cuidado com seus pensamentos, cuide das suas palavras, cuide dos seus sentimentos. Olha, isso é PNL. Meus pensamentos, eles estão trazendo palavras que cooperam. Eu estou sendo um fator de soma na forma que eu converso. A minha conversa, ela é humana ou desumana? Porque eu também posso destemperar uma pessoa. O que é destemperar? É mudar o temperamento dela rapidamente com aquilo que eu estou falando. Os sentimentos que eu experimento são dignos de um filho, uma filha de Deus. Ou estou desrespeitando essa natureza divina que todos somos e temos? Porque é a partir disso aqui que eu vou me posicionar no mundo. Então é por isso que às vezes, nos grupos cooperativos, às vezes entra uma pessoa que você fala: não sei o que essa pessoa veio fazer aqui, ela só dá palpite errado, ela está desalinhada do nosso propósito, né? Não tem isso no condomínio ou até dentro da igreja tem isso, e na família tem isso. Por quê? Porque não está claro qual é o objetivo maior. Às vezes eu tenho que parar e clarear para mim qual é meu objetivo nessa vida, para que eu estou aqui. E rever esse jeito de pensar, falar, sentir. A hora que você muda aqui, você muda o resto. E aí todo o seu corpo agradece. Na PNL a gente aprende formas rápidas de mudar o nosso estado interno, de cooperar, de ser um ponto de apoio para a vida fluir melhor. Não é maravilhoso isso? Me deixa saber se está fazendo sentido. Então, meus amores, sobre autocooperação, se é que eu consegui passar a ideia disso, de 0 a 5, o quanto que você tem atitudes, pensamentos, sentimentos, palavras que cooperam realmente para a sua vida fluir com mais facilidade. Coloca aí, de 0 a 5, o quanto que as suas atitudes, o quanto que seu jeito de pensar, o quanto que as suas crenças realmente estão cooperando para a sua vida fluir melhor, né? Ai, obrigada, Rô. Aqui nos comentários que eu fiz hoje, eu fui fundo, né, gente? Mas é tão interessante, né? Eu sou muito comprometida com as coisas que eu me proponho a fazer. Uau, vocês estão com a nota ótima, hein? De 0 a 5, o quanto que você está cooperando para a sua vida fluir melhor. Você tem crenças que te dão suporte? Você sabe cuidar das suas emoções, do seu mundo interno? As coisas que você pensa e fala, elas realmente estão te ajudando? Olha, a Maria do Carmo, amei. Muito grata pela fala sobre a finitude da vida. E aí, que bom, Rô, a Rosângela se deu 3. O que é legal isso? Eu saber que eu tenho muito para melhorar na minha relação comigo é o primeiro passo. Onde eu estou, né? Como diz o mineiro, onde eu estou. Eu ainda tenho pensamentos intrusos, de autoinvalidação, eu sou muito crítica comigo, então como é que você vai cooperar com o outro? Se você não está nem em pé, você precisa de
está erguida. A pessoa precisa olhar para você e falar, com essa aqui eu posso contar. Mas se você mais se cobra do que se dá apoio, e é natural isso, tá, gente? Isso é da natureza humana, né? Se você mais se força do que se dá força, pode chegar um momento que você não dá conta de ajudar ninguém, porque você está se autodestruindo. Então, meus amores, fica essa reflexão, né? A gente tem um trabalho muito bonito aqui no Indesp. Dia 22 e 23, nós vamos ter uma turma de PNL, a última, agora é a última mesmo, porque atendendo a pedido a gente fez mais essa, né? Que é o PNL essencial. E aí, talvez você queira tirar um tempo para reorganizar, aprender como cooperar, como pegar esse potencial seu, dar espaço para ele e colocar isso a serviço, né? A Marli aqui falando, ouvi muito seus podcasts no Spotify e me ajudaram muito. Gente, hoje completa 689 episódios. Você tem noção? E olha que legal, eu crio para mim um compromisso, como eu tô aqui com vocês nas terças, né? Eu crio esse compromisso e cumpro. Por que é importante você ter alguma meta em que você vai cumprir? É porque esse é o momento de você refletir, da gente refletir sobre a nossa vida. Às vezes eu fico com essa sensação, tô aqui para contribuir com as pessoas, tô aqui para contribuir comigo. Porque quando eu tô refletindo com você, eu também estou cooperando comigo. Então, nessa reflexão, o que eu te sugiro? Reflita um pouquinho como é que você está encarando a sua vida. Seu modo de pensar, de agir, tudo isso é fundamental para a gente compreender o quanto nós estamos cooperando positivamente ou o quanto nós estamos nos desalinhando do nosso sistema, adoecendo o nosso corpo. De tudo que eu falei, tem uma coisa muito importante aqui, que eu já falei várias vezes sobre isso, é a importância da gente observar o nosso diálogo interno. Essa conversa que você tem com você, a maneira como você lida com os desafios e as adversidades da vida, o quanto você é carinhosa ou carinhoso na sua forma de falar com você. Porque a autocooperação, ela começa por aí. Dependendo do que você está trazendo na sua mente, você consegue adoecer sua vida, adoecer seus relacionamentos. Mas às vezes, desculpa, às vezes a gente não para, né, para ver isso. Amores, existe uma comunidade do Clube Indesp. Se você acha que é legal parar um pouquinho de manhã ou parar um pouquinho para ver essa live, seja o horário que você escolher, porque ela vai ficar gravada, imagina você toda semana ter 1h30, 2 horas comigo, ao vivo, ou com algum grande profissional que sabe o que está fazendo. Imagina você poder trazer o seu coração às vezes machucado, para a gente te ajudar a cuidar dele. Imagina você ter um espaço seguro, onde você pode cooperar e sentir a cooperação dessa rede de apoio de pessoas de vários lugares, inclusive do Japão. Pessoas que vão estar ali para criar vínculo, para fazer amizade e principalmente para você a cada encontro passar a se autoconhecer, a se autorrespeitar, a autocooperar realmente com você. Existe essa oportunidade, que é a comunidade do Clube Indesp. Nessa próxima quarta, nós estaremos com o nosso querido Alexandre Camilo. Storytelling, o poder das histórias que transformam a nossa vida. Quer queira ou não, você sempre está contando uma historinha para você. Essa historinha que você conta
Tá cooperando? Tá contribuindo ou tá afundando você? Fala aí, afundar, me veio uma memória aqui. Quando a gente morava na roça, eu ia, quando pequenininha, ia com a mamãe, depois ia com meu irmão mais velho, mas a gente sempre ia na cisterna, no poço, numa cisterna, para pegar água. E a gente pegava o balde, deixava o balde lá no fundo para trazer água limpa. Tem todo um trabalho aí. Às vezes a gente precisa se permitir ir lá no fundo para poder conectar com essa fonte que nós temos. Pausas no seu dia. Respire, reflita, busque ajuda. Venha para a nossa comunidade. Então, amores, que a gente possa aprender a auto-cooperar, auto-compreender, auto-se amar. Auto-amor é o caminho para a vida fluir. Quero agradecer vocês muito. Estou muito feliz de ter tido esse momento com vocês. Como eu falei, hoje a gente foi fundo, né? Eu peguei meu baldinho e fui lá no fundo, deixei vir. E ter esse momento para compartilhar, para mim, ele é muito especial. Gratidão a todos, tenham um lindo dia, beijo bem carinhoso. E espero vocês na nossa comunidade.